E aí, boa pra nós, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bora pra mais um videozão. 11º vídeo aí do desafio aí, postando todo dia um vídeo novo. E o vídeo de hoje, acho que vocês estão vendo que o cenário tá um pouco diferente. No intervalo do meu trampo, dei uma pausa aqui rapidão nas entregas pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. E o contexto aqui, eu acredito que já diz sobre o que é. Hoje a gente vai falar um pouco o que é ser motoboy. Pra quem não sabe, eu já trabalho há um bom tempo aí de moto. E, cara, falar pra vocês, tenho bastante experiência, bastante vivência sobre isso. Enfim, diversas coisas já aconteceu aí nesse tempo que eu trampo na rua. E eu resolvi gravar uma série de vídeos aí dentro desse desafio, falando sobre como é, tirando algumas dúvidas e dando algumas dicas aí, passando algumas referências aí para vocês, certo? Coloquei alguns tópicos aqui e aí eu acredito que vai ser bem interessante o vídeo. Vou conseguir passar o que eu realmente estou querendo. Bom, primeiro, acordar sem vontade, mas ir mesmo assim. Bom, e assim como na minha profissão, acredito que em todas vai ter altos e baixos, dias bons, dias ruins. E vai ter também o desânimo de manhã de acordar e trabalhar, né? Porque por mais que a gente faça o que a gente gosta, tem dia que a gente não tá 100%, né? Bom, então vai ter dia frio, chuva, cansaço. Acordar quando o tempo tá assim, ó, tá sol, é uma maravilha. Agora, acordar quando tá chovendo, frio, bastante dias aí você trabalhando, aí já o cansaço começa a bater, aí é embaçado, né? Então, e muitas das vezes também não depender da motivação, né? Porque você vai acordar desmotivado, cansado, a cama quentinha te esperando, fala não vai, e você querendo ficar mais tempo, e o despertador, né? Não depender de motivação, né? É aquilo. Despertador tocou, já levanta, pula da cama, toma uma ducha, toma um café e é isso. Já se preparar, focar pro dia, né? Porque se você ficar pensando, eu vou acordar, mano, putz, tem que fazer isso aqui, mano, já vai que senão, eu falar pra você, pra mim também não é fácil não, acordar, tipo, tô trabalhando direto aí, tem semanas aí que eu nem pego folga, vou direto de uma semana pra outra. E falo pra vocês, acordar, mano, é embaçado. Quando o corpo esfria, sabe? Quando você tá de boa aí, o sangue esfria, pra você pegar na rotina de novo, tem que pegar no tranco muitas das vezes. Mas é assim mesmo, isso acontece comigo, viu? Tudo isso daqui que eu tô falando, esses relatos aqui, é que eu passo na pele mesmo, sem teoria, sem nada. A rua não vai esperar o seu ânimo, né? Você que tem que já se impor e, é isso, vambora. Mesmo que comece devagarzinho, pega no tranco aí, mas no decorrer do dia você vai acordando, vai se acostumando, né? E é isso, a rua é isso, E ainda mais você que trabalha por conta, tem a galera dos aplicativos aí que tá fazendo os aplicativos, o pessoal que saiu CLT e tal, resolveu partir mesmo pra moto aí. Galera, isso daí, mano, é você mesmo que é o seu patrão, é você que vai fazer seu horário, é você que tem que ter o seu ânimo, tá ligado? Responsabilidade com horário e cliente, cara, é algo bem importante. É uma das principais aí situações que você vai passar no dia a dia, se não dizer a principal, né? Porque você vai estar ali com o cliente toda hora e é o cliente que paga o seu salário. Então não tem ideia. Prazo é prazo, não tem ideia. O cliente falou, cara, preciso que você colete o material tal lugar 10 da manhã e entregue meio-dia em tal lugar, ou vice-versa, ou muitas das vezes ele vai chamar no horário, vai falar, cara, você tá por onde? Tá aqui por perto? Tô passando aí perto.
mano, passa aqui agora rapidinho, pega um material e entrega pra mim. Cara, vou falar pra vocês, sempre vai ter urgência, o cliente sempre vai estar com pressa, ele sempre vai deixar pra te chamar na última hora. Então, meio que você vai ter que andar um pouco, não digo em altas velocidades, mas atento, esperto, né? Porque sempre vai estar na última hora e você vai sempre ter que resolver isso. Porque o erro custa dinheiro, né? E muitas das vezes também, dependendo do material, da entrega que você for fazer, custa uma vida. Vai ter documentos que você vai entregar que está vencendo no mesmo dia, que o cliente precisa pagar, ou enfim, que vai valer dinheiro, que se passar daquela data ele vai pagar muitos juros, ou um contrato de uma empresa multimilionária que, se você não entregar hoje pro diretor da outra empresa assinar, a empresa que você está atendendo vai perder o contrato milionário ou bilionário, que já aconteceu, de a gente carregar muitos contratos importantes aí. E se você atrasar, se você sofrer um acidente no meio do caminho, já era. E também no meu caso, no meu exemplo, eu carrego material biológico. E muitas das vezes, se a gente atrasa um material, se a gente perde um material, o que é um material que a gente costuma falar? É uns exames, as coletas, tubo de sangue, de urina. E o paciente, né, precisa daquele resultado. A gente leva para o laboratório analisa, e aí o laboratório vai analisar e vai dar o resultado. E muitas das vezes ele precisa, vai dar o diagnóstico. E muitas das vezes ele precisa desse resultado para quê? Para poder operar. E é aí que complica. Se você perde esse exame, meu amigo, o cara às vezes está esperando isso para operar uma cirurgia que vai custar a vida dele, que vai poder salvar a vida dele, entendeu? E muitas das vezes você perde o seu trampo. Infelizmente a pessoa perde a vida por vacilar do motoca. Então olha aí o tanto de responsabilidade que a gente carrega dentro do nosso baú, né? Por isso que tem que ser, o cliente falou, tá falado e já era. E eu acho que é uma via de mão dupla. Assim como a gente vai atender ele com pontualidade, responsabilidade e tal, também pagamentos. O cliente combinou, você combinou um valor com o cliente, combinou o dia de receber, ou finalizou o trampo, pagamento, acabou. Não tem ideia, mas não, tem que ser igual para as duas partes, tem que ficar bom para os dois. Concordou, afirmou o contrato, o combinado, os dois concordou, acabou, já era. Trampo feito, dinheiro na conta, ou se for o serviço faturado que a gente fala, né, que a gente recebe daqui uns meses, então é na data combinada, né? Porque querendo ou não, a gente tem custos, tem gastos, né? Compromisso diário, você tem que ter uma responsabilidade diária aí, né? Muitas das vezes um exemplo, hoje é uma quinta-feira, o cliente fala: Luiz, preciso que você pegue o material sexta de manhã, tal lugar, e entregue com urgência no outro. Acabou, mano. Amanhã no primeiro horário, geralmente o pessoal fala no primeiro horário, geralmente o primeiro horário é 7, 8 horas da manhã, né? Horário comercial. Então o cliente vai falar: meu, então já esteja preparado hoje para atender esse cliente amanhã, porque ainda mais quando ele fala com urgência. Claro que tem muitos clientes que metem o louco, fala que é com urgência, mas não é. Mas independente, vamos embora, com urgência, então tá bom. Então ter a responsabilidade, não sair, né? A maioria dos motoboys, tipo, alguns são casados, outros são solteiros, enfim, vai pro rolê, vai pra balada, e aí no outro dia tem que atender o cliente, perde a hora, não consegue ir. Então é isso, é ter a responsabilidade, ter o compromisso. Isso daí eu digo tudo por mim, por vivência minha. Eu saio, curto às vezes. Ultimamente nem tô saindo tanto, tô focado bem mais no trabalho. Mas mesmo quando eu saía, o cliente sempre em primeiro lugar, sempre responsabilidade. Saía num dia, no outro dia tinha serviço já agendado, ia fazer o serviço do cliente, atendia o cliente normalmente. Minha vida pessoal não pode atrapalhar e não atrapalha o serviço profissional, o lado profissional, né? Bom, vamos pro terceiro tópico:
a disciplina que ninguém vê, né? Aquela disciplina pessoal, aquela disciplina bem particular, sabe? Organização do dinheiro. Pois é, você tem que organizar o seu salário, cara. Ainda mais você que trabalha por conta. Trabalha, se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você não ganha. E também até o CLT, né, cara? Até o CLT, porque querendo ou não, você vai receber o seu salário. A gente recebe o salário e o aluguel da moto, tudo junto. Não é muito. E cada mês as coisas vai subindo. Então você tem que... Gasolina principal. Esse é um roteirinho aqui que eu coloquei aqui, uns tópicos, pra mim não se perder. Gasolina, peças da moto, né? E claro, às vezes um dinheiro aí de emergência, se a moto for o pneu, quebra uma corrente, quebra algum cabo, então tem que se programar. Não pegar e torrar ele, né? Porque senão você acaba, no final do mês o dinheiro não dá, e aí você acaba perdendo os trampos, ou até muitas das vezes entrando em dívidas, e aí acaba complicando tudo, né? Como eu disse também, manutenção da moto. Cara, geralmente a maioria das motos aí você troca o óleo de 1000 em 1000 quilômetros. Fazer uma revisão dependendo da quantidade de km que você roda por mês, fazer uma manutenção mensal de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Eu geralmente faço a manutenção aí dependendo, freio, pneu, 2 meses, 3 meses, né? Agora o óleo é toda semana. O óleo tem que ser toda semana porque eu rodo bastante. E cara, se você... mas eu vou colocar um óleo legalzinho e tal, mano, não adianta. Isso é experiência própria. Minha moto é de baixa cilindrada, né? Tem 150 cilindrada. E eu prefiro colocar um óleo que é de 1000 em 1000 quilômetros, já pra isso também. Porque a gente roda aqui em São Paulo, beleza, a gente tá com o motor quente, do nada para a moto esfria, liga de novo e isso vai estragando o motor, vai estragando o óleo. Que aí o óleo vai perdendo as propriedades e tal, que protege o motor, e aí a manutenção do motor é bem mais cara. Então recomendo você ter um caderninho, se programar, porque aí acaba sempre você sabendo quanto você está gastando mensal, se programando certinho, e futuramente precisando você trocar de moto também, entendeu? Bom, espero que vocês relevem um barulho aí, as pausas que eu tô fazendo, porque eu tô na rua e o cenário é diferente, né? Entendeu? Bom, e a máquina é o sua ferramenta de trabalho, a moto e você mesmo. Então vocês dois tem que se cuidar. Se você não cuidar dela, quem vai cuidar da moto? E se sua moto parar, você vai perder o trampo, você não vai ganhar dinheiro, concorda? Planejamento do dia. Planejamento do dia. Tem um planejamento todos os dias. Quando você acordar, já tenha tudo planejado. Uma recomendação que eu faço é fazer no dia anterior. Sempre no dia anterior, planeje tudo que você tem para fazer no outro dia. Tem serviço agendado logo cedo, tem serviço agendado depois do almoço, antes do almoço, no final do dia. Já vou sair. Ou até mesmo você que trabalha num contrato, que é sempre a mesma rotina e tal, deixe tudo alinhadinho. Manutenção da moto, planejar os dias de manutenção da moto também, isso é muito importante, que aí meio que você não acaba fazendo no susto, tipo, putz, mano, tem que trocar o óleo da moto hoje, lembrei, aí tipo, hoje não dá, e aí? Já passou, 200 km de trocar o óleo, você vai rodar mais 200, aí tipo, putz, preciso trocar o pneu tá careca, esqueci de trocar. Então vai tudo do planejamento. Se você não fizer um planejamento, você acaba, mano, seu dia acaba virando um caos. Vou falar isso por experiência própria. No começo, mano, meus dias eram um caos. Mas aí a gente vai aprendendo, vai pegando experiência e vai aplicando, né? Hoje em dia minhas manutenções são tudo programada, de boa. Por mais que minha moto seja bem antiga, tudo programado e tipo, aqui ela só tá suja, só tá precisando de um banho. Um exemplo, mês que vem eu vou parar ela pra mexer no motor. Vou fazer o motor, vou abrir o motor todo, dar aquele trato.
Precisa um pouco, mas eu vou fazer até um pouco mais do que precisa, já para aproveitar que vai abrir o motor e aí já aproveitar para arrumar isso tudo, que aí ela não dá problemas mais para frente, entendeu? E eu economizo bem mais, porque se eu rodar até zoar o motor, aí eu vou gastar bem mais. Então é isso, é planejamento. E não é difícil, cara. É um dia antes, separa 10, 15 minutos aí, para e pensa, coloca num caderno, anota no bloco de notas do seu celular, que todo mundo tem um celular e todo celular tem um bloco de nota. Então você, amanhã precisa acordar cedo, tal hora para fazer a manutenção. Não, tem um cliente cedo. Não, tá tranquilo, eu só vou acordar e vou ir pra rua, enfim. Então dá pra você colocar isso em diversos cenários. Quarto e último tópico: como isso está mudando a minha mentalidade fora da moto. Bom, a mentalidade que eu tenho na moto, né, a experiência, a organização, tudo isso que eu comentei com você antes, eu tô trazendo para cá pro YouTube, aplicando, tentando entrar numa disciplina, numa rotina, para me pegar para mim pegar frequência aqui, entendeu? Para mim conseguir aplicar disciplina aqui, tanto no horário, tanto nas postagens, nos temas legais também, e a responsabilidade, né, que eu assumi com vocês de postar um vídeo todo dia, criando uma rotina, entendendo o que tá dando certo, entendendo os horários que dá certo para mim gravar, para mim postar, porque eu tô conciliando isso com o meu serviço. E falar para vocês, não tá sendo fácil, tá sendo complicado. Tô tendo que abrir mão de muitas coisas pessoal minha. Um deles é o descanso, descansando bem menos, mas tá dando certo e eu tô gostando pra caramba. Eu curto isso, é algo que eu escolhi fazer porque eu gosto, né? Tenho diversas opções de escolher, graças a Deus, porém é isso que eu escolhi e tá dando certo, né? E aí tem a parte da evolução pessoal. Igual eu comentei, tô gostando, tá dando certo, tá me fazendo bem, criar uma rotina além da moto. São mais de 10 anos nessa rotina maluca aí de motoboy, que tem sustentado a minha família, tem me dado os bons retornos, boas aventuras também, lugares novos que eu conheci. E eu espero que o YouTube também me faça ter essas experiências boas e que só tenha a agregar na minha vida, e eu poder também de alguma forma agregar na vida de quem me assiste, de quem me acompanha. O pessoal tem gostado muito, né? Isso é bem legal. Então é isso, galera. Se eu aprendi a ser disciplinado na rua, eu posso ser disciplinado em qualquer área da minha vida. É isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu aprendi sozinho, aprendi olhando, observando os erros das pessoas, os meus erros, os acertos dos outros também. E só tenho a agradecer. E a mesma coisa está sendo aqui no YouTube. Aprendi sozinho, estou desenvolvendo sozinho, estou pegando o jeito, né? E é isso. Bom, o vídeo se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Mas calma aí, deixa nos comentários aqui como que está sendo esse desafio para você, se você está fazendo esse desafio, e se você ainda não começou, calma que dá tempo. Eu propus para mim um desafio de 30 dias postando conteúdo aqui, para mim pegar disciplina, frequência e constância aqui no YouTube. Mas esse desafio você consegue fazer ele em diversas formas da sua vida, tanto para ganhar um dinheiro extra, tanto para mudar de vida física, mental, relacionamento, enfim, essa é a hora. Convido você a participar desse desafio de 30 dias, e se você está participando, como está sendo? Deixa nos comentários aqui. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui. Me siga no Instagram também, @mutanomotovlog, e deixa um like aí pra nós. Boa pra nós, marcha nas entregas, fui.